como aproveitar as oportunidades e fazer bons investimentos em 2022. A Terra Investimentos conta com um time de assessoria preparados para dar orientação e suporte a todos os clientes, com a participação de João Orsi e Fabrício Faria de Luca, que apresentarão todo o portfólio de produtos e uma grade completa de fundo de investimentos de distintas modalidades: internacional, renda fixa referenciado, DI, renda fixa crédito privado, renda fixa inflação, multimercado, ações, cambial e criptoativos. Para o Fabrício De Luca, o atendimento do assessor de investimentos na Terra é muito próximo e zeloso com o cliente. A comunicação pode ser feita através de diversos canais, como e-mail, WhatsApp, telefone e inclusive reuniões presenciais, como for mais conveniente ao cliente. Consideramos a individualidade de cada investidor e, portanto, nosso atendimento é personalizado, considerando sempre o momento de vida, tolerância a risco e seus objetivos na indicação de produtos e montagem de uma carteira de investimentos. Também distribuímos todos os papéis de renda, fixa crédito privado, CRI, CRA, debêntures, além dos tradicionais CDBS, LCI e LCA, com todos os indexadores de remuneração, pós-fixado, pré-fixado e IPCA mais Copom. Em âmbito de renda variável, está disponível um moderno home broker, onde é possível operar todos os ativos dos mercados Bovespa e BMF. Venha conhecer a Terra Investimentos e irá se surpreender com a excelência em nossos serviços. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do evento e aqui eu tô com o João Orsi, que é do mercado de capitais, e o Fabrício De Luca, que é assessor de investimentos, e eles vão contar um pouquinho da história da Terra pra gente e falar um pouco dos produtos que a empresa oferece também. João, conta pra gente um pouquinho da história da Terra Investimentos. Claro, a Terra Investimentos ela existe há mais de 20 anos no mercado. A gente começou ali no comecinho dos anos 2000 e desde a concepção da corretora a gente se consolidou como uma corretora líder no segmento do agronegócio. A gente tem uma atuação muito forte desde o início, né, nas principais negociações das commodities agrícolas brasileiras, né? Então, passando ali pela negociação de boi, soja, milho, café, etanol, açúcar e assim por diante. Em meados de 2015 para cá, a gestão da corretora decidiu optar por a gente expandir as áreas de atuação e não só ficando no mercado agro, onde a gente já era bastante consolidado. Então, de lá para cá, a gente desenvolveu diversas outras áreas de negócio e hoje a gente tem aproximadamente mais de 20 frentes aí de negócio. E essas áreas, a gente, assim como no agronegócio, a gente conseguiu ter um destaque bastante grande. A gente, né, além de ser a corretora líder, é importante frisar que a gente é uma corretora independente, né, uma corretora não ligada a outras instituições financeiras. Então, como corretora independente, a gente é uma corretora líder no segmento do agronegócio. A Bolsa B3 ela disponibiliza diversos rankings de negociação e a gente sempre figura entre os 3 primeiros colocados nesses rankings de negociação de commodity agrícola. Outra área de destaque nos últimos 4, 5 anos aqui da corretora é a área de mercado de capitais, onde a gente faz a coordenação de ofertas dentro do âmbito aqui da legislação da ECVM na 476 e da 400, ou seja, são ofertas destinadas aqui ao público de varejo e algumas ofertas, em outros casos, somente a investidores profissionais. E essa área de mercado de capitais, ela tem uma função muito importante para o mercado, que é a de desbancarização. Então, a gente, através aqui do mercado de capitais, consegue emitir e distribuir aqui títulos de dívida dessas empresas que estão buscando aqui recursos e muitas vezes não têm acesso às linhas tradicionais aqui de bancos, ou querem se aperfeiçoar aqui e acessar o mercado de capitais. Hoje a gente enxerga um estoque de crédito nas mãos dos bancos aqui em aproximadamente uns 2 trilhões, e quando a gente olha para o mercado de capitais, que tem na mão das gestoras, parceiras nossas aqui, a gente vê um universo já de mais de 6 trilhões de reais. Então a gente vê o mercado de capitais como uma grande força aqui para as pequenas, médias e grandes empresas aqui terem acesso a crédito, né? De empresas aqui do segmento do setor agro, até o setor imobiliário, por exemplo. A gente vem se expandindo cada vez mais para trazer novos escritórios aqui em diversas regiões do país. Nosso time de expansão aqui de novos negócios está focado
em abrir novas filiais e novos escritórios aqui em diversas regiões do país, justamente quando a gente foge um pouco do eixo Rio-São Paulo, a gente vê uma carência muito grande de assessoria financeira. A gente vê esses clientes somente na mão aqui dos 4 principais grandes bancos que atuam aqui no Brasil, e muitas vezes esse gerente não tem todo o conhecimento, toda a inteligência aqui para conseguir entender qual que é o objetivo financeiro desse cliente. Então, já fazendo um gancho, é por aí que entra também o nosso time de assessoria, que é representado pelo Fabrício, que faz um trabalho muito exclusivo aqui na assessoria financeira do cliente. Isso vai desde a abertura de conta desse cliente até a alocação do portfólio, escolhendo os principais produtos, mas sempre de acordo com o objetivo financeiro e principalmente com o perfil de risco de cada um desses clientes. Fabrício, agora eu queria saber de você um pouquinho dos produtos que a Terra oferece e se você pudesse comentar um pouquinho sobre eles também. Perfeito. Bom, hoje aqui na Terra a gente trabalha com um portfólio grande de produtos de investimento. Então a gente tem desde de fundos de investimento de todas as modalidades, como renda fixa referenciado DI, tradicional, crédito privado, inflação, até os fundos multimercado de ações, ouro, cambial, dólar e inclusive criptoativos. Então a gente tem uma plataforma hoje bem robusta, bem ampla de produtos para atender aí todos os perfis de clientes. Além dos fundos de investimento aí, que são mais de 200 no nosso portfólio, e de diferentes gestoras e casas bastante renomadas, nós temos também aí produtos de renda fixa, todos. Então CRI, CRA, debêntures, LCA, LCI, pós-fixado, pré, IPCA mais cupom. E a gente também tem aí renda variável, nós somos também uma casa bastante antiga aí, que trabalha fortemente com renda variável, então o cliente tem acesso a todas as plataformas de negociação que ele preferir, ele pode contratar pela Terra, e também um home broker moderno que a gente disponibiliza gratuitamente para o cliente também poder operar. A assessoria de investimentos aqui é bastante diferenciada na Terra, os assessores de investimento têm uma carteira bem enxuta, então a gente consegue dar um atendimento muito próximo ao cliente. Tá? Isso é uma preocupação bem grande da casa, a gente dá esse atendimento seletivo e ser diferenciado ali para o cliente. Então o cliente tem acesso hoje ao assessor de investimentos dele via WhatsApp, e-mail, telefone ou até atendimento presencial, desculpe, se assim o cliente preferir. Então hoje a Terra ela desponta aí como uma assessoria aí, bem diferenciada no mercado, e como o João bem disse, ela não é vinculada a nenhum banco, uma instituição financeira, então a gente também consegue estar livre aí para poder ofertar os melhores produtos, tanto de crédito privado como fundos de investimento. Fabrício, agora fala um pouquinho pra gente do portfólio de produtos da Terra e se você pudesse comentar um pouquinho sobre eles também. Perfeito. Bom, hoje aqui na Terra Investimentos nós temos aí uma prateleira de produtos de investimento bem robusta e completa. Então a gente tem aí na modalidade de fundos de investimentos todas as categorias como multimercado, renda fixa, crédito privado, referenciado DI, inflação, fundos multimercados, fundos internacionais inclusive, que tem exposição em ativos no exterior, fundos cambial, dólar, ouro e inclusive criptoativos. Então o cliente consegue diversificar bastante a carteira de investimento deles através de fundos de investimento. Além aí dos tradicionais papéis de renda fixa, que também nós comercializamos aí de diferentes emissores. Então nós temos aí CRI, CRA, debêntures, LCA, LCI, CDB, de diferentes indexadores, pós-fixados, pré, IPCA, mais cupom. Então hoje o cliente tem acesso aí a todos os produtos de investimento. Falando um pouquinho de renda variável, o cliente consegue contratar várias plataformas aí de negociação de ativos, para aquele cliente que gosta de ter aí uma plataforma aí mais profissional para fazer os tradings, como ao mesmo tempo também ele tem um home broker onde ele consegue negociar qualquer ativo. Hoje o home broker da Terra é bastante moderno, juntamente com o aplicativo, que também ele espelha exatamente o portal de clientes, o site da corretora. Então o cliente consegue ser muito bem atendido aí com todos os tipos de produto que ele venha a se interessar e procurar aqui na Terra. Agora fala um pouquinho pra gente o que é um assessor e como ele pode ajudar uma pessoa comum a começar a investir.
Certo. Bom, a assessoria de investimentos aqui na Terra é uma área que dá um atendimento, suporte para o cliente desde o momento de abertura de conta. Então, quando o cliente ele abre a conta na corretora, ele recebe um contato de uma pessoa da equipe de atendimento para entender os objetivos dele na corretora e então direcionar para um assessor de investimentos que pode, a partir daí, montar uma carteira de investimentos para esse cliente. E aí, nesse momento, o assessor, né, que vai cuidar, administrar ali os recursos, fazer a indicação de produtos de investimentos, ele vai entender o momento de vida do cliente, os objetivos dele, o horizonte de tempo que ele tem para deixar o dinheiro investido, né, e todas as informações que são pertinentes ali para montar um portfólio de investimentos, uma carteira que seja mais assertiva possível, né, e aderente ali ao que o cliente busca, né, com relação aos seus investimentos. Bem personalizado, então. Sim, né? sempre personalizado. Cada cliente, né, tem uma história, tem um momento de vida, tem um capital investido, tem uma tolerância ao risco com o recurso. Então é importante a gente definir, entender exatamente isso para poder fazer a recomendação, né, ideal. Legal, obrigada, Fabrício. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre a importância da diversificação de vários produtos financeiros, tendo em vista que o Fabrício já deu um pouquinho pra gente dos produtos que a Terra tem, do portfólio de vocês. Qual é a importância de ter essa variedade? A diversificação financeira é um dos pilares, né, da construção aí de um portfólio saudável, independente de qual que seja o objetivo financeiro de cada cliente. Dentro desse mar de opções que a gente tem aqui, a figura do assessor é muito importante, porque dos mais de 200 fundos disponíveis, dos mais de 150 títulos de renda fixa disponíveis, é o assessor que vai conseguir direcionar o produto de acordo com o perfil de cada cliente. E aí que entra também o papel da diversificação, para entender o momento econômico que a gente vive principalmente, mas também os objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente. Ou seja, se ele vai ficar exposto em produtos de renda variável, que tem uma oscilação muito grande, tem uma volatilidade muito grande, mas que no longo prazo pode trazer retornos bastante grandes. Então a figura do assessor ela é muito importante nesse papel da diversificação. O cliente, né, tem uma máxima que diz que a gente não deve colocar todos os ovos dentro de uma mesma cesta, né, justamente para, se acontecer algum evento inesperado, né, o recurso do cliente não está exposto unicamente numa classe de ativos. Por isso que a diversificação é bastante importante nesses casos. Perfeito. E aí, essa análise também do cenário macroeconômico, né, o entendimento, né, de quais ativos, quais classes de ativos podem se beneficiar com alta de inflação ou não, taxa de juros, enfim, câmbio. Então, né, nós temos aí vários instrumentos hoje em dia no mercado financeiro, no mercado de capitais, que conseguem capturar aí essas oportunidades, né, e o papel do assessor é esse, de poder, né, entender esse cenário, né, passar para o cliente, né, fazer essa análise, né, esse link do produto de investimento com o cenário econômico e aí montar uma carteira diversificada, que, como bem o João mencionou, é muito importante. Um exemplo, em 2020, quando iniciou aí a pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo, o Ibovespa, né, ele teve uma queda aí de 30%. Então, o cliente que tivesse direcionado ali, né, a carteira dele totalmente, né, renda variável, comprado, né, no índice Ibovespa, ele amargaria essa perda aí momentânea de 30% na carteira. Com uma carteira diversificada de investimentos, essa queda poderia ser muito mais amena, poderia ser de 5%, 7%. Então, é muito importante essa diversificação, né, num cenário de alta também. Né, ele não vai pegar toda a recuperação, né, da Bolsa, mas ao mesmo tempo ele vai caminhar positivamente também e vai trazer um equilíbrio maior. Né, a gente sempre buscando aí o cliente ter uma rentabilidade acima da inflação, né? Acho que esse é o principal papel aqui, né, da assessoria, fazer com que o cliente mantenha o poder de compra, né, sobre os investimentos, sobre o capital investido e dependendo da tolerância a risco que ele tiver, a gente buscar, né, essa inflação mais um percentual mais alto, né? Mas sempre buscando manter o poder de compra e aumentar aí, né, o patrimônio do cliente de maneira real, né, sempre acima da inflação, né, que é algo que, né, a gente sempre conviveu no país, né, um país com inflação bastante, né, sempre, né, alta e persistente, né, exceto os últimos 2 anos onde a gente conseguiu diminuir a Selic, né, a 2%, e então acho que é muito importante sempre essa análise aí do cenário, né, para poder fazer aí as recomendações e também os rebalanceamentos, né, nos determinados momentos.
Então, né, nosso papel como assessor é também visualizar isso. Bom, nesse momento faz sentido nós realizarmos lucro nessa classe de ativo, nesse determinado produto de investimento, né, e realocar para outro ativo que a partir daquele momento tem uma perspectiva maior de ascensão, né, de rentabilidade, né? Então esse é o papel do assessor também, entender sempre o momento, né, cenário econômico e a carteira do cliente e fazer as movimentações, recomendar ali as movimentações que são mais pertinentes para a gente buscar o objetivo, né, de maior rentabilidade possível para o cliente, dentro sempre da tolerância a risco dele. Diante do cenário que a gente vem desenhando, né, para 2022, quais as dicas que vocês podem dar? Como a gente pode ajudar aí as pessoas a terem uma reserva de emergência, por exemplo? A reserva de emergência, acho que na construção de um portfólio de investimentos é um dos principais pilares, né? Porque independente do plano a ser traçado junto com o assessor financeiro, a gente sabe que eventualmente a vida acontece e os planos mudam. Seja uma viagem inesperada, seja uma doença, uma ocorrência médica, uma ajuda de algum familiar ou uma oportunidade para trocar de apartamento, de casa, adquirir um carro novo. Então a reserva de emergência ela entra justamente aí nesse segmento na composição do portfólio. E através da plataforma de produtos aqui da Terra Investimentos, o cliente vai ter uma gama muito grande aqui de produtos para escolher, focados aqui em reserva de emergência, né? Mas o principal ponto da reserva de emergência é que ela deve ser uma classe de ativos que não tem oscilação negativa, ou seja, o cliente não corre o risco de perder dinheiro nessa classe de ativo e principalmente que a característica desse produto, seja ele um fundo de investimento, seja ele um título de renda fixa ou um título de tesouro direto, ele tenha liquidez imediata, ou seja, o conceito de liquidez é em quanto tempo essa aplicação financeira se transforma em recurso financeiro aqui, onde ele consiga fazer a transferência para a sua conta bancária de movimentação. Então, na reserva de emergência é importante que ou ela seja tem esse resgate diária, ou que seja bastante curto esse período aqui de resgate da aplicação. Ótimo. Complementando, acho que o brasileiro tem um hábito historicamente de colocar o dinheiro dele na poupança, né? Uma reserva total ou principalmente reserva de emergência, né? Aquele dinheiro que o cliente pensa, poxa, se eu precisar eu tenho ali disponível, coloca na poupança, né? Infelizmente a poupança é um produto muito ruim, né? A gente não tem essa informação, né, clara aí, né? Vamos dizer, né, na escola, né? A gente não tem essa educação financeira, acho que é algo que é muito importante, né, imprescindível aí para ter um planejamento financeiro pessoal, né, de sucesso. Então, assim, o que a gente recomenda, né? Poupança, a gente nem classifica aí como, né, um investimento. A poupança historicamente sempre perdeu da inflação, né, com exceção aí a um período, né, outro na história. A poupança ela tem uma rentabilidade que ela é remunerada 70% da Selic mais a ATR, né, a taxa referenciada. Quando a Selic estiver 8,5% ou menos, né, que é o caso hoje. Então a rentabilidade acaba sendo bastante baixa, né, nesse momento atual, abaixo da inflação. A poupança ela tem uma remuneração por data de aniversário. Se o cliente ele fizer uma aplicação no dia 1º de janeiro, por exemplo, e fizer um resgate no dia 23, não completar um mês, ele não recebe remuneração nenhuma no período. Diferentemente dos fundos de investimentos, CDBs, títulos públicos, eles têm a remuneração diária, né? Na verdade, todo dia útil tem rentabilidade. Então, o cliente não perde a rentabilidade do período, além de ser uma rentabilidade superior, né? Hoje, tanto os títulos do Tesouro, como fundos de renda fixa e CDBs que nós comercializamos com liquidez diária, eles têm uma remuneração aí de 100% do CDI na maioria deles, então isso traz uma rentabilidade superior à poupança, né? E aí muitos clientes questionam, poxa, mas a poupança ela não tem imposto de renda, os outros produtos de investimento têm. Porém, mesmo descontando a alíquota de imposto de renda, a mais alta de 22,5%, para o cliente que investir até 6 meses, ainda vale a pena a remuneração, a rentabilidade líquida é superior à poupança. Então, isso também é um fato importante. Aí a gente também, né, sempre preza para o cliente ter essa reserva de emergência, primeiramente, para depois, né, nós fazermos diversificação aí em outros produtos e complementando aí a carteira.
Agora, uma pergunta que eu acho muito interessante, que eu acho que muita gente tem curiosidade, é saber se existe um custo para estar buscando essa assessoria e qual o valor mínimo, né, para estar começando a fazer esse investimento nessa reserva ou algum outro investimento. Claro, aqui na Tech Investimento, a nossa área de assessoria não tem nenhuma taxa, não é cobrada nenhuma taxa em cima dos clientes, né? Nem por fora e nem sobre a rentabilidade aqui atingida. Então, a gente tem um time aqui muito dedicado, desde o cliente aqui de varejo até o cliente de alto poder aqui de aquisição. E aí, claro que no momento da abertura cadastral a gente vai fazer essa segregação para entender aqui o objetivo, aqui os valores de cada um, mas não existe nenhuma aplicação mínima aqui na corretora. Então, a partir de R$1, se for o caso, os clientes podem fazer uma abertura de conta aqui, e essa abertura ela é 100% online, 100% gratuita. O cliente pode fazer a abertura de conta conosco. Nunca fazer o envio de nenhum R$1 aqui, nunca vai ser cobrada nenhuma taxa, não existe nenhuma pegadinha aqui por trás dessa abertura de conta gratuita. E a partir do envio aqui financeiro, a partir de R$1, a gente tem possibilidades aqui de compra de ações, aplicações em fundos de investimento, títulos públicos e assim por diante. Então não tem desculpa, né, gente? Dá para começar a investir já. Sem desculpas. Agora, falando um pouquinho de 2022, com a alta da inflação e das taxas de juros, quais produtos vocês indicam aí de investimento? Bom, nesse cenário econômico aí de 2022 mais desafiador, é um cenário que a gente prevê bastante volatilidade aí nos ativos, né, principalmente os ativos aí de renda variável, então acaba sendo um contexto interessante para os ativos da classe de renda fixa. Então, principalmente aí os ativos pós-fixados e atrelados à inflação, né, IPCA, eles devem trazer uma boa remuneração. A gente tem hoje aí uma Selic que saiu de 2% para 7,75%, né, em menos de um ano. A gente tem expectativa que na próxima reunião do Copom, Banco Central, aí em dezembro, tem um aumento aí, pode chegar até 9,25%, 9,5%, esse é o consenso aí do mercado. Então isso acaba trazendo uma atratividade muito maior, né, do que quando a gente tinha aí uma Selic a 2%, né, até alguns meses atrás. Complementando um pouco do que o Fabrício passou para a gente de cenário, a gente imagina ainda que até o primeiro semestre de 2022 a gente ainda fique nesse ciclo de alta aqui da Selic. Para quem não sabe, a Selic é a nossa taxa básica de juros e ela é o principal benchmark aqui para todas as aplicações de renda fixa. A grande maioria das aplicações de renda fixa são pós-fixadas, elas acompanham o CDI, que é uma derivada aqui da taxa Selic, né? Então, quanto mais a taxa Selic sobe, se você tem uma aplicação pós-fixada aqui na taxa de juros, consequentemente a sua aplicação vai passar a render mais. Mas tudo a gente remete aqui à figura do assessor, porque ele justamente vai conseguir trazer essa inteligência aqui e fazer a alocação da melhor forma possível. Porque muitas vezes a gente, no momento de ciclo de alta, às vezes o cliente olha uma taxa na nossa plataforma e por falta de conhecimento, na maioria das vezes, ele aplica sozinho. Então vamos pegar um exemplo aqui, o cliente se posiciona num ativo de renda fixa pré-fixado agora, no momento onde a taxa ainda está subindo, e muita gente não sabe, mas apesar do nome ser renda fixa, ela varia, né? Se o cliente resolve fazer o resgate aqui antes do prazo de vencimento estipulado. Então o cliente que decide aplicar o dinheiro sozinho aqui, ele se posiciona numa taxa pré-fixada agora, mas a taxa de juros continua subindo, nesse período o investimento dele vai variar, vai oscilar para baixo. E se ele precisar fazer uma movimentação de resgate aqui, ele pode ter aí uma perda financeira mesmo numa aplicação de renda fixa aqui, como o nome diz. Então, por isso que a assessoria financeira é muito grande, né? A gente vê as pessoas gastando muito tempo para comprar um carro, para comprar um eletrodoméstico, mas pouquíssimo tempo aqui para dedicar aqui a saúde financeira de cada um. Então, por isso que é muito importante aqui o papel do assessor aqui na alocação, justamente para entender o momento aqui de cada aplicação financeira. Então, para quem quer investir, a primeira dica é procure um assessor, né? Exato. Não vá fazer sozinho. Procure um assessor e vai ser muito bem assessorado. Bom, e não somente a volta da atratividade da renda fixa no Brasil existe nesse momento, mas nós enxergamos também muitas oportunidades em renda variável, apesar do cenário econômico de inflação alta, juros subindo, né, não ser favorável. Então a gente teve uma depreciação grande de muitas ações,
fundos imobiliários, né, na bolsa, e isso acaba sendo oportunidade, né, de comprar barato nesse momento para, né, numa recuperação aí econômica do país, haver uma valorização e poder realizar um lucro interessante. Então nós temos aí uma equipe de research, né, de pesquisa aí, de ações, né, de empresas. Então nós temos a elaboração de carteiras mensais, né, de dividendos, carteiras de BDRs, fundos imobiliários, né, inclusive até uma carteira semanal que ela é divulgada para poder orientar o cliente a ter ideia de quais são os melhores ativos ali para ele entrar, né, no momento. Quando a gente fala, por exemplo, carteira semanal, uma carteira para um cliente que quer arriscar um pouco mais, que tem um perfil mais arrojado e espera pegar uma alta ali naquela semana daqueles ativos, né, indicados. Carteira de dividendos já é uma carteira mais defensiva, né, é basicamente composta por empresas que são boas pagadoras de dividendos historicamente, né, que pagam altos dividendos. A gente tem a carteira também de fundos imobiliários para aquele cliente que também, né, pensa aí numa renda passiva mensal, também é um ativo, né, muito interessante. Tem muitos fundos imobiliários hoje descontados, né, na bolsa, o valor dele de mercado sendo negociado abaixo do valor patrimonial, e isso se torna uma oportunidade também para aquele cliente que busca, né, montar uma carteira aí previdenciária pensando numa renda passiva, né, para o futuro. Então também é uma classe de ativos aí interessante pensando em diversificação e complemento de renda. Então assim, a gente tem oportunidades, né, em todas as classes de ativos, e é importante, né, sempre bater um papo com o assessor, entender o momento para a gente poder fazer a recomendação, estando dentro do perfil, do horizonte de tempo ali necessário, né, para ter ali uma boa possibilidade de ganho no período, né, nós fazemos a recomendação e buscamos sempre aí trazer as melhores oportunidades aí para os nossos clientes. E agora, para finalizar a nossa entrevista, como eu faço, por exemplo, para abrir uma conta com a Terra Investimentos? Qual é o processo de abertura de vocês? Legal, essa é a parte mais fácil e rápida, né? A nossa abertura cadastral aqui, ela foi desenhada para que o cliente consiga fazer a abertura cadastral em menos de 15 minutos. Seja pelo aplicativo, que pode baixar para Android ou iOS, ou diretamente no nosso site. Então o cliente faz esse processo de abertura cadastral, respondendo todo o questionário que vai ser apresentado para ele. Isso deve acontecer em menos de 15 minutos. Então o cliente reservando ali de 10 a 15 minutos do dia, ele já consegue fazer a abertura cadastral de forma 100% online, gratuita, e ele enviando todas as informações corretas, em um prazo de até 24 horas, a gente tem a devolutiva aqui já com a conta dele finalizada e aberta e apta aqui para ele bater um papo, conhecer toda a nossa plataforma aqui, mas falar com algum de nossos assessores e já escolher a aplicação que mais se adequa aí ao perfil dele. E os canais de atendimento que vocês costumam trabalhar, que vocês têm? A corretora está cada vez mais digitalizada, justamente para facilitar aí o acesso aqui dos clientes aqui conosco. Os clientes podem entrar em contato conosco das formas tradicionais aqui através do telefone, e-mail, mas também pelo WhatsApp, também por Skype, o que for mais conveniente aqui para. E tem o atendimento presencial também para quem? Tem presencialmente aqueles clientes que querem conhecer nossa estrutura, seja aqui na nossa matriz, seja na nossa filial no Rio de Janeiro, na nossa filial em Londrina ou algum outro escritórios. Aqui nossos assessores estão sempre à disposição aqui para marcar um bate-papo, conhecer, tomar um café e a gente apresentar toda a estrutura aqui física e de produtos. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Fabrício, por essa entrevista. Acho que deu para tirar bastante dúvida aqui, né, gente? Finalizamos o nosso terceiro dia de evento. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito. E se ainda restou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo site, pelo telefone link que tem aqui abaixo. E vamos juntos!